Queridos, então nós vamos partir para a nossa última aula dessa matéria, né? História da Igreja. Eu falei até um tanto quanto superficialmente da história, porque na verdade são 2000 anos de história, então difícil para que a gente possa trazer detalhes, né? Eu incentivo os irmãos para que vocês possam se interessar pelo assunto e estudar um pouco mais, inclusive comprando livros, né, que falem da história protestante. Eu até tinha dito para vocês que tem um que traz até as 95 teses de Martinho Lutero. Então, Reforma Protestante, esse aqui, amados, um livreto de Abraão de Almeida, dá para vocês lerem uma sentada de meia hora, ou duas balançadas de rei, vai uma para lá, outra para cá, já acabou o livro, né? Então vocês adquirindo esse e outros livros mais aí de história, vai contribuir para que vocês possam ter uma melhor compreensão, porque como eu disse, são 2000 anos de história, né? Então para a gente falar em 5, 6, 7 aulas que seja, é impossível. A gente tenta pontuar e fica assim uma infinidade de informações para trás, que a gente não consegue por conta mesmo do tempo. Mas hoje eu quero então falar a partir da Reforma Protestante, 1517. Inclusive, anteontem foi comemorado, né, 501 anos da Reforma Protestante. Infelizmente, eu perguntei numa sala, eu falei, que dia que é amanhã? Do dia 30 e 31, então seria na quinta, né, a turma de quarta. Mas eu acho que não seria diferente se eu perguntasse em outras turmas. Eu falei, que dia que é amanhã? Halloween, dia das bruxas, dia da secretária, não sei o que mais. Aí falaram de tudo quanto é dia que tem aí de comemoração. Eu falei, mas e o dia da Reforma Protestante, que é um marco para nós, igreja protestante, que nós somos assim conhecidos, né? Então olha só, a nossa história, nós não temos conhecimento, a gente não sabe desses marcos. E os marcos, eles são fundamentais para a gente ter referência, porque quem não sabe de onde veio, amados, tão pouco saberá para onde irá, né? E tão pouco saberá em que contexto se encontra, porque não tem referência. Então, se você não tem referência histórica, você está perdido no mundo, vai para qualquer lado. É o que disse lá o coelho, a lebre, no país Alice no País das Maravilhas, né? Tinha lá a bifurcação e perguntou qual é o caminho certo. Ele perguntou, mas para onde você quer ir? Já, qualquer lugar, então tem que ir para qualquer lugar. Qualquer caminho serve também. Para quem não sabe para onde quer ir, foi essa a pergunta, qualquer caminho serve, né? Para quem não sabe de onde veio, como saberá para onde irá? Então a gente precisa dar valor à história, conhecer a história para inclusive não repetir os pecados, né? Então quem não aprende a lição da história tende a repetir os seus erros. E é fato, é o que a gente constata pelo desprezo, né? O brasileiro tem fama de ter memória curta, então talvez nós vamos lembrar até semana que vem em quem nós voltamos na semana passada, mas talvez daqui 2 ou 3 eleições jamais, aliás, a próxima eleição daqui 4 anos é bem possível que a gente não lembre. Presidente lembra, talvez governador, deputado federal, estadual, será que a gente vai lembrar? Será que a gente sabe quem foi o vereador que nós votamos? Eu só estou dizendo aqui, só pegando esse exemplo, porque é o que está aí, né, na atualidade, essa questão das eleições, para falar sobre a memória. Então a nossa memória é muito curtinha. O brasileiro, né, tem essa fama, não é só fama não, é verdade. A gente não dá valor à história, à nossa tradição e etc e tal. Mas então a partir da Reforma Protestante, eu quero aqui, eu acredito que não vai dar para vocês visualizarem, nem muito menos ler aí, mas eu vou narrando para vocês. Esses arquivos eu disponibilizo lá no grupo, tá bom? E vocês querendo, então vocês podem estar vendo com mais calma aí e lendo, mas eu vou narrar tudo aqui, tudo que está escrito, detalhar. Tem esse arquivo, eu vou falar sobre aqui, a gente vai traçar aqui, ó, não sei se vocês estão enxergando, deixa eu ver, vou pegar um negocinho para facilitar ainda mais. Pouco meio sopetão aqui, né? A gente programou uma coisa, não deu certo aí, que a gente teve esse transtorno todo. Mas a gente resolve isso aqui rapidinho, em 1h30 ele resolve. Então, meu Deus do céu. A gente tenta organizar, mas tem coisa que foge do controle, né? Bora lá. Melhorou, só para vocês estarem acompanhando aqui. Aqui, amados, são 3 raízes, né? Então aqui é uma árvore genealógica. Então nós vemos 3 raízes aqui, e a gente vai pegar então a partir de cada raiz quais igrejas elas foram se derivando então desse movimento aqui, tá? Essa é a proposta
para trazer esse slide para vocês. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui a primeira raiz, vou pegar do meio, só para a gente distinguir aqui. Eu preciso ler aqui e enxergar, né? Vocês vão enxergar aqui. Aqui, amados, ó, é a raiz do luteranismo. Então, a igreja luterana que surgiu na reforma. A igreja, ó, em 1517 onde se deu a reforma. Então, a igreja luterana na Alemanha, tá? Só para vocês se situarem. Aqui é na Suíça, aqui na Alemanha e aqui na Inglaterra. Eu ia falar França, não sei porquê, mas é Inglaterra. Aqui Inglaterra, Alemanha. Então, são as três referências que nós temos na história, onde as igrejas, a partir da reforma, elas foram surgindo aí, tá? Então, começando aqui, ó, da Reforma Protestante, igreja luterana, na Alemanha, 1517. Desta igreja aqui, tem outra informação aqui que eu preciso... Professor, sim, essa semana eu fiquei pensando exatamente isso. Eu comentei com a minha esposa aqui. Porque ele abriu a igreja luterana ali, né? Vamos dizer, tem ali. Então, se fosse hoje, seria um rebeliado, né? Não necessariamente, meu Antônio, não necessariamente. A rebelião, meu amado, existe a santa rebelião, né? Então, é como um caso. Existe a rebelião quando o cara ele está em pecado, não quer ser tratado, é uma pessoa que de fato é insubmissa totalmente a uma liderança bíblica saudável, né? Então essa é a rebelião prejudicial, essa é a rebelião que é o pecado, que isso, eu acredito que Deus desaprova você começar uma igreja, um trabalho, iniciando nesses moldes, que eu acho muito complicado. Aquilo que começa errado, dificilmente vai acabar certo. Mas aqui é a santa rebelião, entre aspas, né? Santa rebelião porque ele não concordou com aquilo que Deus também não concordava. Como eu disse na aula passada, Martinho Lutero nunca quis sair da igreja católica. Ele queria reformar a igreja católica. Ele percebeu que havia muitas doutrinas, eles tinham se desviado da palavra de Deus nos seus ensinos fundamentais, melhor dizendo, essenciais para o cristianismo. E ele propôs, inclusive, aquelas 95 teses, refutando, então, os ensinamentos da igreja católica, baseado, né, nas escrituras sagradas. Mas excomungaram ele, colocaram ele para fora da igreja, expulsaram Martinho Lutero. Então, ele não teve o que fazer, vamos continuar fazendo a obra de Deus. E tem mais uma coisa, Martinho Lutero nunca abriu igreja, Martinho Lutero nunca intencionou ter uma igreja levando o seu próprio nome, os luteranos. Ele nunca intencionou isso. Enquanto ele estava vivo, ele combateu isso. Ele rejeitou isso, né? Quiseram até, nós somos seguidores de Lutero, nós somos luteranos. Ele disse, não, vocês devem ser seguidores de Cristo, né? Então assim, mas depois que ele morre, o povo é terrível, né? Mas assim, a gente precisa distinguir que essas dissensões, esses cismas que houveram, nesse caso da reforma, foi benéfico. Aqui foi para a pureza da igreja. Então aqui tranquilo, a gente precisa observar isso. Mas de fato a gente precisa ver, nem toda igreja, amados, que ela surge, aí a gente tem ela como uma rebeliada ao errado. Precisa avaliar esses modos, as motivações e etc. Porque na verdade, se nós formos ver hoje, qual é a igreja que é lá da origem da raiz? Não existe, não tem nenhuma, né? Então, por exemplo, você pega lá, os batistas falam, a Assembleia saiu dos batistas, se rebelaram, mas e a Batista saiu de onde? Né? A Assembleia fala, mas tal igreja saiu de nós e rebelado, mas ela saiu de onde? Então, se a gente for puxar, não tem nenhuma. Então a questão não é essa, não tem uma igreja original, Atos dos Apóstolos, século 21, Santo André, não tem. Então a gente precisa saber as motivações que levou a esse movimento, como que ele surgiu, quais as motivações, né? E etc e tal. Aí tranquilo, a gente consegue avaliar isso aí. Mas como tem várias informações aqui na imagem, então eu acho que eu vou passá-las como deve ser aqui, que são bastante coisa. Eu vou ter que ir, voltar, tá? Então se tiver alguma confusão, não tiver compreendendo, fala, André, calma aí que você misturou tudo, não estou entendendo, volta de novo. Eu volto de novo, não tem problema. Então deixa eu enxergar aqui. Bom, primeiro, amados, a gente vai ler aqui, ó, Evangélicos de Raiz, né? Evangélicos de Raiz. Ó, de Lutero a R.R. Soares, um longo caminho percorrido na vertiginosa multiplicação evangélica que se vê nos nossos dias, da reforma iniciada há 500 anos, 501 no caso, passando pelo movimento missionário do século XIX e chegando às igrejas mais recentes,
conheça as origens e entenda as principais ramificações do protestantismo no Brasil. Então esse é o texto que eu estou lendo aqui, tá bom? Aqui, ó, é uma estatística desatualizada, tá? Não está atualizada, porque estava falando com o Davi, eu acho. Não foi no caminho? Sobre essa questão de que o número crescente, né, tanto da população quanto das igrejas evangélicas no Brasil. Porque eu estou com uma revista aqui, que daqui a pouco eu trago para vocês a informação. Essa revista é de 2003 e já mostra uma realidade, uma ascensão da igreja que continua hoje não muito diferente, né? E também as mazelas e tal, um negócio curioso que eu vou relatar para vocês. Mas então vamos pegar aqui porque não mudou muito o ranking no sentido da posição aí, tá? Os números mudaram, né? Então aqui, ó, igrejas evangélicas, os números e as suas principais denominações. Porque não se dá conta hoje de nome de igreja. Tem uma lista aqui de uns 50 ou 50 igrejas, denominações, mas não se dá conta. E a criatividade é grande do brasileiro, né? Então a igreja hoje você abre, a coisa mais fácil do mundo é você abrir igreja. Você abre a igreja muito mais fácil do que um bar na esquina. Então, financeiramente é muito barato, burocraticamente também facinho. Você vai lá e abre tranquilamente. Então vamos lá. Igreja Assembleia de Deus tem 12 milhões e 300 mil membros aproximadamente. Igreja evangélica não determinada. Olha que curiosidade. Então, igreja evangélica não determinada, 9 milhões, que vem em segundo lugar, né? Depois vem a igreja. Rapaz, eu estou ruim da visão, como eu vou enxergar esse trem? Então deixa eu aumentar aqui a minha lente. Vou chamar o oculista para me ajudar. Pronto. Talvez até vocês enxerguem também, né? Outras igrejas pentecostais. Isso, tá enxergando aí, Barão? Chegando aqui. Daí, né? Ah! Aí. Agora melhorou, né? Estão enxergando? Tá. Agora vai. Tá bom, aqui eu vou ter que percorrer todo esse slide aí. Então eu vou melhorar mais ainda a vida de vocês, tá? Ó. Pronto? Agora todo mundo consegue? Aleluia, receber a visão do Senhor. Então vamos lá, olha. Igreja Assembleia de Deus, 12 milhões. Evangélica não determinada, 9 milhões. Outras igrejas evangélicas pentecostais, 5 milhões. Igreja Evangélica Batista, 3 milhões, estou arredondando, né? Quase 4 milhões. Igreja Congregação Cristã no Brasil, 2 milhões. Igreja Universal do Reino de Deus, quase 2 milhões também. Igreja do Evangelho Quadrangular, quase 2 milhões, 1 milhão e 800 mil. Igreja Evangélica Adventista, 1 milhão e 500, 1 milhão e meio. Igreja Evangélica Luterana, aí 1 milhão, vamos arredondar, né? Que já deve ter passado um pouquinho, deve estar 1 milhão e 1. Igreja Evangélica Presbiteriana, também quase 1 milhão de membros. Igreja Deus é Amor, 800 mil, deve estar chegando seus 1 milhão também. Igreja Maranata, 350 mil. Opa, rapaz, que negócio é esse? O Trancabyte está querendo pegar aqui um negócio. O inimigo da tecnologia. Vamos lá de novo. Acho que eu apertei alguma coisa aqui. Nós estávamos na Maranata. Tá. Igreja Evangélica Metodista, 340 mil. Igreja o Brasil para Cristo, 200 mil membros. Comunidade Evangélica, 180 mil. Igreja Casa da Bênção, 125 mil membros. Igreja Evangélica Congregacional, 110 mil membros. Igreja Nova Vida, no Rio de Janeiro. Tijuca. Isso, lá do McAllister, né? Walter McAllister. Igreja Nova Vida, então, 90 mil. Igreja Evangélica Demissão, 30 mil. Igreja Evangélica Renovada, 23 mil. Aí vocês estão perguntando, nossa, mas tem um monte aí que você não citou. Então, aqui são as principais, porque a gente não dá conta. Se pegar, então, da década de 80 para cá, meu Deus do céu, né? Não dá conta mesmo. Então, essas aqui são as principais aqui do século passado, tá bom? A gente vai, então, pegar, aqui só para a gente ter a noção da população evangélica, que está em torno de 47 milhões aproximadamente. A gente chama de evangélico, mas esses são nominais, né, amados? É aquele que quando o IBGE vai fazer o censo, aí ele fala, sou evangélico, tal. Aí, entre ele falar e ser de fato na essência, aí é uma grande diferença. Infelizmente, tínhamos um fenômeno apenas na religião católica, que eram os católicos praticantes e os não praticantes. Hoje a gente tem os evangélicos não praticantes. Então vamos lá, partindo aqui, ó, Igreja Luterana, dá até para ver então, né? Vou aumentar mais ainda. Eu não tenho um erro de vocês. Dá para enxergar aí? Igreja Luterana? Aqui, ó, Marcos. Tá? Igreja Luterana, Alemanha, 1517.
igrejas protestantes tradicionais, né, nessa época aqui, herdeiras diretas do protestantismo histórico, baseado nas doutrinas da Reforma. Então, essas igrejas aqui, ó, todas elas são herdeiras diretas. Então, a Reforma Protestante derivou diretamente essas igrejas. A Igreja Presbiteriana na França e nos Estados Unidos, a Igreja Luterana na Alemanha, a Igreja Batista na Inglaterra e Estados Unidos, a Igreja Anglicana na Inglaterra, a Igreja Adventista nos Estados Unidos e a Igreja Metodista nos Estados Unidos. Essas foram as 5, 6 igrejas que derivaram da Reforma Protestante, então ali de uma forma um pouco mais imediata, tá bom? Mas, para não gerar confusão, eu vou pegar então a partir do luteranismo na Alemanha. Então, em 1517 surge a Igreja Luterana. Da Igreja Luterana, olha aqui, ó, vem a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, em São Leopoldo, Nova Friburgo, em 1824. Se vocês não guardarem as informações, não tem problema, mas isso aqui depois vai ser disponibilizado. Dela, então, não surgiu mais nenhuma. Tá? Então, a Igreja Luterana, ela quase que se manteve fiel à sua tradição desde lá do início. Tá? Então, hoje, tanto é que a Igreja Luterana é muito difícil de você ver por aqui, não é? Você vai lá para o sul, aí já é o forte lá. Não, aqui não... Eu também não lembro não. O que tem aqui na verdade é a universidade, é a UBRA, né? Aqui perto do Sacomã, inclusive é a faculdade que eu fiz o meu curso, né? Universidade Luterana do Brasil, é a UBRA. Mas a sede dela é lá no sul mesmo, de onde tem uma colônia, né? De alemães e tal. Então a gente percebe que a Igreja Luterana ela quase que não teve ramificações, tá? Mas vamos pegar então aqui estão Lutero, outro reformador, Calvino. Quem vai lá agora? Eu não vou não. Já vai o Mário sempre pronto. Daí a gente já vê o chamado para o diaconato e o chamado para o mestre. Então o mestre não vai fazer isso, né? Eu não vou, se quiser. Olha, o mestre já prefere Você ficar. dá oportunidade aí, né? Quem quiser ensinar. O ensinador já prefere ficar aqui, o diácono já prefere resolver a situação. Então, vamos lá. Calvino, lá na Suíça, amados, tá? Então, na época da Reforma. Surge a Igreja Presbiteriana na França, 1550, e nos Estados Unidos, 1706. Então, olha só, dela deriva, então, Igreja Evangélica Congregacional, aqui no Rio de Janeiro, em 1858, né? São as ramificações, então, derivado de Calvino, na Suíça. Aí vem então em 1862 a Igreja Presbiteriana do Brasil, no Rio de Janeiro, tá? Olha só as ramificações aqui, ó. É do mesmo galhozinho, tá? A Congregação Cristã no Brasil, em Santo Antônio da Platina, no Pará, em 1910. E a gente segue a ramificação aqui, ó. Igreja do Evangelho Quadrangular, em São João da Boa Vista, aqui em São Paulo, em 1953. Da mesma raiz lá de Calvino, na Suíça. Igreja Pentecostal da Bíblia, em São Paulo, em 1958. A Igreja Cristã Maranata em Vila Velha, Espírito Santo, em 1967. Olha como já deriva várias outras igrejas aqui. Igreja Missionária Evangélica Maranata no Rio de Janeiro, em 1972. A Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, em Brasília, 1976. É o Robson Rodovalho, né? Igreja Cristã Apostólica Renascer em Cristo, São Paulo, 1986. Então, dessa raiz da Suíça, com o reformador Calvino, surgem então essas ramificações. Agora, o que surge da Inglaterra, né, que é o anglicanismo. Então, aqui tinha a igreja na Suíça, a igreja na Alemanha e a igreja oficial na Inglaterra, que era a igreja anglicana. Dela deriva então a igreja anglicana na Inglaterra em 1534. Vem aqui a igreja batista na Inglaterra também em 1612 e nos Estados Unidos em 1639. E dos galinhos vai saindo. Vocês estão percebendo que sai uma daqui, mas aí daqui sai uma, que sai outra, que sai outra, que sai outra, né? Aqui sai uma, que sai outra, que sai outra, que sai outra. Então não tem jeito, é essa ramificação mesmo. Bom, Igreja Metodista dos Estados Unidos, né? 1784, Igreja Adventista nos Estados Unidos, 1863. Olha só, está preenchendo aqui, aqui foi mais galho. Então, teu galho, não tinha um ditado assim, mas deixa para lá. Igreja Adventista do Sétimo Dia de Santa Catarina, 1895. Igreja Batista do Brasil, Salvador, 1882. Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, lá em Porto Alegre, 1890. Igreja Anglicana do Brasil, no Rio de Janeiro, 1810.
Igreja Metodista do Brasil no Rio de Janeiro, 1886. Não acaba não. Dessas igrejas ainda vai surgindo outras aqui. Ó. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Belém do Pará, 1911. Movimento Missionário Norte-Americano, Los Angeles, 1906. Aqui foi o chamado Grande Avivamento, né? Que teve lá com... Me ajuda aí, David. William Seymour? Isso, William Seymour, 1904 aproximadamente, né? William Seymour, que foi aquele precursor de onde daqui saíram os... A gente vai ver isso também com mais detalhe. Onde saem aqui os dois missionários batistas que vêm para cá e acaba fundando a Assembleia de Deus aí. Estou falando porque muitos irmãos são da Assembleia, né? Mas a gente vai detalhar isso aí. Então aqui, ó, desse movimento também sai a Igreja de Nova Vida, no Rio de Janeiro, 1960, que é o Robert McAllister. Vou pegar o galho. Dessa Igreja Nova Vida surge a Igreja Universal do Reino de Deus, no Rio de Janeiro, 1977. Aí saiu o tal do Edir Macedo e o R.R. Soares, né? Eles são cunhados, saem dessa igreja, depois que eles se dividem aqui, ó. Aí eles, depois de 3 anos, eles se dividem. A Igreja Internacional da Graça de Deus, lá no Duque de Caxias, 1980, que é o Romildo Rodrigues Soares, mais conhecido como R.R. Soares, né? E aqui vem a Igreja Mundial do Poder de Deus, em Sorocaba, 1998, tá? Voltamos aqui, só para seguir lá o... Tá, treinei esse aqui. Acho que o negócio está dando toque a mais aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que ir na lupa mesmo, senão não aumenta, né? Tranquilo, né, irmão? Se vocês não estão perguntando, eu entendo que tá tranquilo. Tá? Qualquer coisa vocês aí. Hã? Bom, vamos lá. Paramos aqui, ó. Na Assembleia de Deus, depois que eu peguei o movimento norte-americano. Mas da Assembleia de Deus, então surge Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo, em São Paulo, 1958. Dessa igreja sai a Igreja Casa da Bênção em Belo Horizonte, 1964. Igreja Pentecostal Deus e Amor, São Paulo, 1962. Então aqui está a árvore genealógica dessas igrejas aqui. Tudo bem, meus queridos? Deus e Amor são da Cidade de Deus? Não exatamente diretamente. Para Cristo, né? Vamos voltar, isso. Então vamos voltar aqui, ó, só para entender. Tá. Ela está no galho, né? Está na árvore genealógica, está na linha. A Assembleia de Deus 1911 aqui, ó. Vilma, está chegando? Igreja Evangélica, aqui, ó. Essa aqui, né? Essa aqui, ó. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, é que ela está no mesmo lugar. Dela sai a Brasil para Cristo. Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo. Da Brasil para Cristo, aí vem a Deus e Amor e a Casa da Bênção, né? Mas ela participa aqui da mesma linha genealógica, tá? Tudo bem, amados? Então vamos pegar aqui outra informação do gráfico aqui, para que a gente entenda. Então vamos lá, deixa eu ver se eu diminuo para a gente entender a imagem aqui, né? Proposta, ver, então, acho que aqui dá conta, acho que sim, só para a gente ter uma ideia. Então essas igrejas aqui, tá vendo esse pontilhado aqui, amados? Dá para ver, né? É um pontilhado aqui, ó. Esses pontilhados aqui a gente vai pegar essa linha agora horizontal para que a gente pegue outras informações. Então dessas igrejas aqui, ó, tá? Que são as primeiras diretas da Reforma, são igrejas protestantes tradicionais. Elas derivam então, né, da Reforma Protestante, são chamadas de igrejas históricas. Aí vem o chamado protestantismo no Brasil. Então essa linha aqui, ó, isso aqui, ó, a gente vai falar sobre o protestantismo no Brasil, as igrejas que chegaram no Brasil. Igrejas tradicionais chegaram ao Brasil no século XIX, tá bom? Principalmente após a vinda da família real, em 1808. Então vamos lá. Essas aqui são as igrejas: Igreja Evangélica Congregacional do Rio de Janeiro, Igreja Presbiteriana do Brasil, a Evangélica Confissão Luterana, a Batista do Brasil, a Adventista, Episcopal, Anglicana e Igreja Metodista. Então essas aqui foram as primeiras que chegaram no Brasil. Eu vou dar um acréscimo depois dessa informação, porque o acréscimo que eu vou dar é relativamente novo na questão histórica, porque a pesquisa é recente, tá? Então entendia-se que a primeira igreja protestante no Brasil fosse no Rio de Janeiro, né? Mas não é. Depois eu vou trazer a informação para vocês, tá? Como fruto de pesquisa. Pô, rapaz, esse negócio aqui tá me agoniando. Está voltando? Bom, tá bom. Então vamos lá. Deve ser o trancabyte. É possível. É um inimigo. Vamos lá. Pentecostalismo, ou primeira onda pentecostal no Brasil. Então nós colocamos como primeira onda, segunda onda e terceira onda
desse movimento pentecostal no Brasil, tá bom? Então vamos tentar rastrear isso aí desde o começo. Então, o movimento que começa nos Estados Unidos no início do século XX, né, enfatizando os dons do Espírito Santo, e chega ao Brasil por intermédio de missionários norte-americanos, que são os dois batistas, suecos. Então, eles vieram da Suécia porque esse movimento, lá em Los Angeles, ele atraiu muitos líderes do mundo todo. Entre eles veio então esses dois suecos, que eram da Igreja Batista. Lá tiveram a experiência então do batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas, que é o que vai caracterizar o movimento pentecostal, né? Os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo com evidência inicial no falar em línguas. Então, eles vêm para o Brasil, né, lá de Los Angeles, Gunnar Wingren e Daniel Berg, só que eles são batistas, porém eles não foram aceitos na Igreja Batista justamente por conta, entre aspas, dessa nova doutrina que os batistas rejeitaram. E aí então eles começaram um trabalho. Mas antes que eles começassem o trabalho, quem veio aqui um pouquinho antes, alguns meses antes, foi o fundador da Congregação Cristã no Brasil. Então a primeira igreja pentecostal no Brasil é a Congregação Cristã do Brasil, que foi fundada por Luigi Francesco, lá da Itália, tá certo? Então, como fruto também desse avivamento, só que esse italiano veio primeiro aqui no Brasil, então funda a primeira igreja pentecostal, amados. Estamos falando da pentecostal. Então aqui, ó, 1910, Congregação Cristã do Brasil, lá em Santo Antônio da Platina, no Pará. Então aqui na mesma linha, ó, vem a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, lá no Belém do Pará, em 1911, não chega nem ser um ano, não, mas alguns meses, né? E aí vira o ano. Esses dois missionários fundam, na verdade, a igreja chama-se Missão de Fé Apostólica. Só 7 anos depois é que um dos missionários sugere que seja mudado o nome e aí se torna Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Mas a princípio era Missão de Fé Apostólica. Isso aí perdurou por 7 anos. Então aqui, ó, o movimento missionário norte-americano nos Estados Unidos, né, são as igrejas, os movimentos pentecostal nesse período aí. Então 1906 até 1911, tá, esses 3 movimentos principais. Nenhuma acendendo, que não pergunta nada, tá bom, depois a gente vê. Segunda onda pentecostal. Renovação marcada pelo aparecimento de igrejas com liderança autônomas a partir da década de 1950, porque até aqui, amados, eram todos estrangeiros, suecos e italianos, tá certo? Congregação Cristã e Assembleia de Deus. Não tinha nenhum líder nativo, ou seja, brasileiro, não havia. Então nessa segunda onda, a partir de 1950, vem a igreja pentecostal da Bíblia, né? Então ela vai surgindo lá, ó, lá da primeira onda. Igreja do Evangelho Quadrangular, São João da Boa Vista, Igreja Cristã Maranata, Vila Velha, Igreja Casa da Bênção, Brasil para Cristo e a Deus e Amor, e ainda a Igreja da Nova Vida. Então aqui houve já essas lideranças nativas, né? Não vou lembrar exatamente todos aqui, mas deixa eu ver qual eu lembro. O Evangelho Quadrangular, inclusive, é a primeira mulher como líder de uma igreja, que é o Evangelho Quadrangular, né? Ela tem uma característica mais muda-se, na verdade, porque uma mulher ela já vem trazendo novidades na questão comportamental. É a Amy McPherson. Então a igreja do Evangelho Quadrangular surge aí com essa novidade, em sua líder principal é uma mulher. Embora na Assembleia de Deus, amados, a Frida Wingren, que é a mulher do Gunnar Wingren, ela tinha grande influência na liderança, mas sociedade machista, a liderança autoritária machista, então as mulheres, a semelhança do judaísmo, nem na genealogia aparecia, né? Então, a Igreja Cristã Maranata, eu não lembro o fundador, mas eu posso passar depois para vocês isso aí, tá? Casa da Bênção eu não lembro. Pentecostal Brasil para Cristo, o missionário Manuel de Mello, né? Que é o seu filho que está dando continuidade aí, Paulo Lutero de Mello. Pentecostal Deus e Amor, o Davi Martins Miranda. E a Igreja da Nova Vida, o Robert McAllister, que é o seu filho que continua aí, o Walter McAllister. Inclusive lançou um livro interessante aí, mês passado, mês retrasado, o Pentecostal Reformado. Então ele tenta aí falar que existe a possibilidade do cristão ser um reformado pentecostal, um pentecostal reformado. Eu tenho que ler esse trem ainda, que eu vi uns comentários a favor e outros contra. Então vamos lá, esse aqui é o vento do Senhor, do Espírito. Tudo certo. Tá tranquilo, né? Vamos pegar a chamada terceira onda, amados. Olha aqui, ó. É o neopentecostalismo, ou seja, surge do pentecostalismo, tá?
com ênfase na guerra espiritual contra o diabo e na teologia da prosperidade. Cresce a partir dos anos 1970, por meio de pastores brasileiros. Então, enquanto essa segunda onda, que deriva da igreja pentecostal, a ênfase é batismo com o Espírito Santo, evangelismo, né, as grandes cruzadas que tinha, inclusive os pastores são chamados de missionários, missionário Davi Miranda, missionário Manuel de Melo, né, as tendas, as cruzadas, o evangelismo marcado por curas divinas, batismo com o Espírito Santo e salvação de almas. Então, essa era a característica da igreja pentecostal até então. Então, a partir de 1970 vai surgindo o chamado neopentecostalismo. E aí vem a Igreja Cristã Apostólica Renascer em Cristo, aqui em São Paulo, em 1986, com o apóstolo Stevenandi e a bispa Sônia, né, eles que fundam aí essa denominação, focada em jovem. Então, o jovem era um foco que eles tinham, né? E aí cresceu demais. Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, em Brasília, com Robson Rodovalho, em 1976. A Igreja Missionária Evangélica Maranata, no Rio de Janeiro. Igreja Internacional da Graça de Deus. Aí vem a Universal, anos 80, 1980, 1987, a Igreja do Reino de Deus, Universal do Reino de Deus, e a Igreja Mundial do Poder de Deus. Bom, aqui vocês sabem os fundadores, né? O Romildo Rodrigo Soares, Edir Macedo e Valdomiro Santiago. A ênfase, amados, dessas igrejas aqui é batalha espiritual, luta contra o diabo, espiritualização de tudo. Essas são igrejas neopentecostais, que é um desvirtuar, né, um endoidamento do pentecostalismo. O Paulo Romero diz que é a ala pirada do pentecostalismo, né? A ala ficou doida. Então, essas igrejas aqui, elas têm essas características, e é muito complicado. Batalha espiritual, e aí você tem, hoje quando se fala de batalha espiritual, referências horríveis, né? Então você tem Rebeca Brau, Daniel Mastral, Neuza Etioca. Então essas pessoas, por favor, amados, não tenha jamais nenhuma fala dessas pessoas como sendo algo bíblico, tá bom? Então descarte, heresia do Satanás. Então, e essas igrejas, infelizmente, dão ênfase a essas aberrações aí. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Tudo certo aí com vocês? Aqui não tem nenhuma dúvida, eu posso passar para outro slide e a gente comentar outras coisas? Pode ser? Tá bom. Pode ser bom. Vamos lá. Eu vou falar sobre a primeira igreja evangélica no Brasil, tá bom? Depois a gente vai voltar nos pontos lá, não se preocupe não. Isso aqui é uma pesquisa. Oi? Não? Tudo certo? Aqui é uma pesquisa recente e aí demonstra que a primeira igreja no Brasil ela foi fundada, na verdade, por índios, tá? Então, entre os índios que foi fundada, não tem hoje, ela não perdurou, mas é o relato histórico que nós temos. Os holandeses e os índios. A história da primeira igreja protestante do Brasil, fundada por índios convertidos, se mistura com as das invasões holandesas. A gente precisa entender essa história aí também. Os holandeses invadem a Bahia, é a primeira tentativa de criar uma colônia no Brasil. Com a ajuda dos espanhóis, a resistência portuguesa, resistência é uma palavra bem atual, né? Mas ninguém entendeu a piada, deixa pra lá. Com a ajuda dos espanhóis, a resistência portuguesa expulsa os holandeses do país. Acaba a primeira e breve invasão batava. Vocês não acompanham política, não? Mas, acabou? Aí que está o grande problema no nosso país. É abandonado, né, a política depois das eleições. Ninguém acompanha mais. Vou pegar aqui. Então vamos lá. Olha aqui as datas, amados. Isso aqui é uma linha do tempo, né? 1624, tá? Pedro Pote e Antônio Paraupaba, índios da tribo portuguesa, são levados voluntariamente, entende-se voluntariamente, não é tão voluntariamente, mas tudo bem, a Holanda, né? A estada dura 5 anos. Então eles ficam lá, eles se convertem lá na Holanda, certo? A igreja protestante. E 5 anos após eles retornam, ou seja, 1630, né? Esses dois índios brasileiros eles retornam convertidos, no caso. 1937, os holandeses Maurício de Nassau torna-se governador-geral do Brasil holandês.
1645, começa a insurreição pernambucana, que culmina com a expulsão dos holandeses no Brasil. A catequese indígena e a fé protestante estão em franca expansão, com a ordenação de índios mestres escola, ou seja, professores, e a criação de igrejas e celebrações de fé acontecem em aldeias. Vocês estão ligando isso aqui à reforma protestante, né? Que a gente veio até próximo da nossa história e a gente está retornando agora 1500 e pouco é a reforma, 1600 não está distante. Porque a ideia aqui, amados, é trazer essa história geral para vocês, o cenário geral. A reforma protestante, então o mundo todo parou? Ficou a Alemanha, a Suíça? Não, existia Brasil, descoberta do Brasil, existia outros cantos do mundo, que a vida seguia de todo mundo, né? Inclusive, essa história não é conhecida por todo o historiador, por nós que somos interessados na história da igreja, tá certo? Mas a vida segue, tem outros eventos aí no mundo. Então, não é que o mundo parou para assistir isso e não acontecia mais nada. No Brasil aqui estava acontecendo, então, aí a descoberta do Brasil e etc e tal, tá? Então, só para que a gente possa caminhar paralelamente aí, simultaneamente, melhor dizendo, com a história. Ó, a linha do tempo vai mostrando aqui, ó, 1930, né? Onde eles vieram. Rapaz, esse negócio aqui tá... 1649, os holandeses são derrotados na segunda batalha dos Guararapes, minha terra, Pernambuco, mas mantém presença local, embora em números pífios, bem pequenininho, né? 1654, os holandeses capturam e são expulsos definitivamente do Brasil. 1660, é publicada, deixa eu ver aqui, a relação da missão de Serra de Ipiapaba é o nome desse mesmo, Padre Antônio Vieira, enviado pelos portugueses para investigar o que se passava em Serra, né? O texto confirma que a fé protestante perdurava entre os índios e que os potiguaras tinham evangelizado alguns tabajaras. Estão identificando aqui a escola, ensino médio, Padre Antônio Vieira, a Companhia de Jesus. Lembra desse pessoal todo? Quem mais aí que vocês lembram da história assim? O próprio Maurício de Nassau, né? É uma figura histórica que a escola trata. Olha aí, irmão, como história faz falta e a gente desprezava isso na escola, né? Achava que os professores eram do inimigo. Então, o Pedro Pote é capturado durante a batalha dos Guararapes, torturado para renegar a fé e não cede, e é morto. Tornando-se o primeiro mártir protestante brasileiro. Olha só, 4.000 índios aliados dos holandeses, entre eles o potiguara protestante, caminham de Pernambuco a Viçosa, no Ceará, para se esconderem dos portugueses na Serra de Ipiapaba. Começa a igreja reformada potiguara, que funciona, rapaz, eu não estou nem conseguindo ver aqui, deixa eu aumentar lá na lente. Quando começa assim, eu sei que o óculos precisa ser trocado, né? Estou indo ladeira abaixo, os dois. Porque a resolução também não está das melhores, juntou tudo. Então a igreja reformada potiguara aí começa lá em Viçosa, no Ceará, tá certo? Por volta de 1654, aproximadamente, e que funciona gerida pelos índios em refúgio, sem liderança holandesa. Paraupaba volta aos Países Baixos para pedir apoio aos holandeses, aos índios refugiados. Então, amados, aqui é a história da primeira igreja evangélica no Brasil, igreja protestante. Começa com esses dois índios, então, tá certo? A gente, só para ter essa informação, que vocês não vão achar isso em livro nenhum de teologia, porque é uma pesquisa recente. Aliás, é um livro publicado recentemente por uma pesquisadora, uma irmã, esqueci o nome dela, acho que é Jaqueline alguma coisa. Tudo isso, essas informações eu depois vou colocar lá no grupo para vocês. Então a gente percebe aqui que há toda uma trajetória da igreja e, amados, a gente percebe que houve esses desdobramentos de todo esse movimento a partir da reforma, não é? A questão não é, e a minha questão em trazer essa matéria para vocês, as informações que eu tentei trazer para vocês, é justamente para que a gente possa atentar que nada mudou. A gente está na continuidade desse movimento aqui, na mesma coisa.
E aí, como tem os pontos positivos, há os pontos negativos. Para que a gente fique atento, nesse andar da carruagem, o que está sendo colocado no lugar e o que está sendo, então, desorganizado doutrinariamente falando, né? Um comportamento adequado. Então a história ela nos serve para nos trazer uma lente que nos mostra toda uma realidade, essa lente que é imparcial e que precisa ser imparcial, porque se você pega os calvinistas, eles vão contar a história deles trazendo o heroísmo de Calvino, mas nunca contando os erros de Calvino. Aí você pega os luteranos, nossa, Martinho Lutero, abaixo de Jesus, é ele, Jesus no céu e Martinho Lutero na terra. Vai mostrar também só os feitos positivos e não os negativos. E assim por diante. Então, se você pega, por exemplo, tem os da Assembleia de Deus, vai mostrar somente as virtudes, né? Paulo Leivas Macalão, Emílio Conde e tal, esses heróis da fé, os santos homens de Deus. Se você pega a Deus é Amor, nossa, o Davi Miranda, se não tomar cuidado, faz um busto dele numa praça da aclimação, né? Uma estátua. Se você pega os batistas, então vamos falar aí que são aqueles que vieram mais próximos da reforma, mas não conta também todos os tropeços. A lente da história nos mostra tudo isso aí imparcialmente. E nós precisamos ser assim na avaliação, amados. Porque embora nós temos as nossas denominações, tá certo? E se estamos nelas, nós entendemos que elas são minimamente bíblicas para que a gente ali sirva a Deus coletivamente, porém sempre no olhar crítico. Porque aquele que perde o olhar crítico para o seu próprio movimento é mais ou menos o que está acontecendo na política. Os caras vão defender o cara independente do que ele faça, né? Independente de quem ele é, do seu caráter. Então se torna um fanatismo. É um religioso. A política se mostrou como uma religião para alguns ou para muitos. Mas para nós, as nossas denominações, os nossos movimentos não podem estar acima do crivo da palavra de Deus. Todas elas precisam estar passando por esse crivo da palavra de Deus e precisam ter essa lente da história, como nós estamos enxergando aqui. Porque, amados, um dia um rapaz não, senhor, vizinho meu, ele é de uma certa denominação que eles têm eles como, assim, a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola gelada no deserto, sabe assim? Eles são os únicos. Então, se você não servir a Deus ali, provavelmente você vai para o inferno. Provavelmente. Se você não entrar na graça deles, você vai para o inferno. Tanto é que eles não chamam ninguém de irmão, é primo. Não vou falar o nome da igreja, vou falar o nome da igreja. É isso. Então, né? E aí esse cidadão, ele falando para mim, tal, que não sei o que tem, e disse que a minha igreja era não sei o que e tal. Eu falei, é verdade, a minha igreja é pior do que isso, o senhor não sabe da missa nem a metade. Se eu contar para o senhor aqui, o senhor vai descobrir coisa pior ainda. Aí ele falou, não, mas a igreja minha é essa igreja e tal. Eu falei assim, vem cá, se a sua igreja é a única possibilidade de servir a Deus, o que aconteceu com esses 1900 anos para trás, que não existia a sua igreja, que surgiu em 1910? Aí ele falou, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, então pense. Pense. O pensamento imparcial é a salvação do movimento genuíno que começou em Atos dos Apóstolos. E isso é difícil, porque para nós sermos neutros é muito complicado, muito difícil, porque cada um quer puxar a brasa para a sua sardinha. É assim na teologia, é assim na denominação, é assim na política, é assim na profissão, é assim em outras áreas da vida. Mas nós precisamos, na medida do possível, fazer um esforço enorme para que a gente tenha a única regra de fé e prática, as escrituras sagradas, sem lentes teológicas. Isso aqui é desafio, não estou falando que é fácil, tá certo? Nem sei se é possível, mas que a gente tem que ter esse esforço, a gente tem que ter esse esforço. A gente precisa ouvir outras vozes, né? A Bíblia diz em Provérbios, tem 2 provérbios interessantes, vai falar nessa mesma linha de pensamento, que diz assim, na multidão de conselheiros, aí há sabedoria, né? Na liderança múltipla, aí está a sabedoria. Mais ou menos assim. Esse segundo aqui não é exatamente isso, mas a ideia é essa, que quando você tem uma cabeça só, possivelmente isso aqui vai se perder. Quando você tem mais pessoas pensando, né, e liderando, que é o que nós discutimos na matéria passada, eclesiologia,
que a liderança de uma igreja não deve ser única, deve ser um corpo pastoral, né? Deve ser uma liderança compartilhada, deve ser pessoas que respondam, né? E que respondam uma para a outra, inclusive, que pastoreiem uma a outra, que seja o instrumento de Deus para alertar o outro, meu irmão, calma aí que você está colando as placas, está dando tilt, você está endoidando, você está indo por um caminho, porque essas pessoas não tiveram, amados, e elas foram então fazendo o que bem entendiam de igreja. E nessas duas matérias, Eclesiologia e História da Igreja, do Cristianismo, são dois ferramentais que nós temos, duas ferramentas, justamente para que a gente tenha esse parâmetro, onde a gente possa estar avaliando as nossas realidades como líder de igreja, que alguns são aqui, formadores de opinião, que alguns são aqui, e aqueles que participam de igreja, que todos são aqui, né? Então a gente precisa atentar para isso. Nós vamos para os nossos comerciais, para o nosso recreio, onde haverá uma merenda. Vocês têm alguma pergunta antes disso? Eu posso aqui estar dando essa pausa. Tudo bem, amados? Você está falando só Sim. do cristianismo? Como? Agora só o cristianismo ali? Cristianismo, sim. Mas tem um apóstolo também, seria o mesmo, como ele está falando? Desculpa, eu não entendi a pergunta do Antônio. Você está falando, eu estou ouvindo dúvida. Cristianismo, seria o cristão, né? Que segue mesmo, seria a religião cristã, né? É assim, irmão Antônio, o cristianismo, a gente está tratando aqui esse termo como um movimento, isso, da igreja, um movimento religioso, tá? Que é denominado de cristianismo. É por isso que eu falei para vocês, eu até prefiro o título da matéria, História da Igreja, porque a história da igreja ela é anterior à história do cristianismo. Vocês sabem por que dessa minha afirmação? Alguém pode falar? Por que eu afirmo isso? Eu expliquei por que eu afirmo isso. Porque eu prefiro o termo da matéria História da Igreja do que História do Cristianismo. Porque a história da igreja é anterior à história do cristianismo. Por que eu afirmo isso? Eu expliquei isso. Ninguém anotou? Olha quanta informação se perde. Essa é a preocupação de vocês gravarem. Vai cair na prova? Então, já é uma nota Já é menos, né? Tá vendo? Não cair, tem que cair. História do cristianismo? É o porquê que eu digo e eu prefiro o termo da matéria História da Igreja ao invés de História do Cristianismo. Porque a história do cristianismo ela vem depois da história da igreja, ela se inicia depois da história da igreja. Amados, enquanto vocês estiverem com essa preocupação em prova, em cair na prova, vocês talvez vão perder o melhor da matéria, né? E absorvem, anotem tudo que vocês acharem importante. Todas as matérias, não dá conta a memória, não tem como. E ainda mais, eu disse que a gente tem memória curta, eu disse que é necessário frequentar as aulas, e quem não frequenta as aulas deve assistir a aula. Talvez alguém possa não estar fazendo isso, e aí não tem jeito, não vai ter aproveitamento adequado na matéria, possivelmente vai ruim na prova, vai ruim na prova, que não é o mais importante, que a prova para mim não prova nada, né? E o que mais? Deixa eu falar, eu ia falar outra coisa. Alguém quer falar alguma coisa? O Antônio, o senhor queria falar aí a resposta? O Antônio Gimenez. Não, porque assim, dentro do você tem uma anotação aqui que em Atos 2 é o início da história da igreja, né? E a história do cristianismo começa em 302. 12 312 para 313. Isso, com Constantino e tal. Por isso que a gente precisa entender. O cristianismo, ele foi fundado, um movimento chamado cristianismo foi fundado por Constantino, que nem cristão era o imperador da época, tá? Então, quando a gente fala de cristianismo, tudo que é ismo, irmão, é um desvirtuamento da essência. Pode ter certeza, tudo que é ismo é filosoficamente tratado, né, o ismo, e aí a gente perde às vezes a essência do negócio. Então, Jesus nunca fundou o cristianismo, nem Paulo, muito menos. Que alguns dizem, não, é Paulo que trouxe, não, nem Paulo, nem Jesus. A proposta de Jesus, que Paulo ratifica, lógico, que tudo que ele escreve, ele diz mesmo, que tem que considerar que é palavra de Deus, né? Eles propõem um estilo de vida, uma forma de viver, que é a forma que Deus quer que o homem viva, porque só ali haverá vida, na forma de viver. Então o Evangelho ultrapassa, tem que extrapolar as 4 paredes da religião, tá certo? Eu não estou incentivando que ninguém seja desigrejado,
Eu estou dizendo que o Evangelho não cabe dentro de nenhuma proposta denominacional, religiosa e nenhum movimento. O Evangelho é muito, infinitamente mais belo, mais poderoso, mais vital de que qualquer proposta que nós conseguimos expressar através de uma comunidade de fé, de um conjunto de compêndios teológicos. Tanto é que perguntam para mim, André, a verdade mesmo, doutrinária, a verdade de Deus, onde está isso? Isso não está em lugar nenhum, porque a verdade de Deus não está em livros, e nem a própria Bíblia pode conter a plena verdade de Deus. Tudo que tem na Bíblia é verdade, mas nem toda a verdade de Deus está na Bíblia. Dá para entender isso, amados? Dá mesmo? Tranquilo? Não quero que ninguém entenda de uma forma errada o que eu estou dizendo aqui. Eu acho que entendi. É porque é intervalo já, né? Mas aí- na hora... Mas eu acho que eu entendi errado o que você quis colocar. Mas a Bíblia, ela não é a revelação de Deus para o homem? Aí você disse que ela não é completa? Não, não, Sim. não, Sim. não. Eu não disse isso. Isso. Não, eu não estou entendendo. Eu disse uma coisa, vocês entenderam outra. Eu vou falar o que eu disse aqui. Não, você disse o seguinte, que toda Deus não cabe dentro da Bíblia. Isso. É isso aí. Não, mas ele disse que a revelação não é completa. Não, é completa para os homens. Sim, não, então é por isso que a gente precisa É. entender. Calma. Deus que só você- te deu o necessário aí, ó. É por isso. Mas não tudo. Não tudo, porque tem mais. Aí sim. É. Não tudo. Quando eu digo assim, tudo que nós precisamos saber a respeito da nossa condição como pecadores, da nossa origem como ser humano, da nossa queda, do caráter de Deus, naquilo que Ele decidiu de si se revelar, porque a Bíblia não comporta, a Bíblia não dá conta para falar a respeito desse ser, que é tão absurdo, que é tão enorme, que não pode caber na mente humana e nem em escrita. Deus se reduziu, se humilhou e se comunicou conosco através de palavras e através da nossa mente finita. E ainda a partir da queda, que piorou ainda mais, aquilo ou aquele quem Ele é. Tanto é que eu digo que Deus não existe, Deus é. Ele está para além da existência. Tudo que existe, existe em Deus. Não tem como o barro compreender o oleiro. É impossível. A criatura compreendeu o Criador, a não ser aquilo que Ele decidiu de si se revelar a essas criaturas que eles poderiam entender. Mas Deus é infinitamente mais de tudo aquilo que a Bíblia traz. Mas tudo que a Bíblia traz a respeito de Deus é verdadeiro. Entende? Tudo que está escrito na Bíblia a respeito de Deus é verdadeiro, mas não é o tudo. A verdade de Deus, ela é bem maior, ela é muito maior daquilo que a Bíblia está escrito, porque a verdade de Deus não é um compêndio de livros que nós chamamos de Bíblia. A verdade de Deus é uma pessoa, que está escrito inclusive em João 14,6. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então a verdade de Deus é uma pessoa, tá certo? O verbo de Deus é uma pessoa, se fez carne, habitou entre nós. Mas a verdade de Deus absoluta é Jesus, é a pessoa de Jesus. Em nós essa verdade se relativiza, cada um com as suas dificuldades e limitações vão abordando aquilo que entende da palavra de Deus, e aí inclusive trazem interpretações derivadas de tudo isso que a gente falou aqui, de denominação histórica, de uma série de coisas, uma série de fatores que vai formar aquilo que eu penso a respeito da palavra de Deus. Agora sim, você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Viva como Cristo viveu. Ainda que você não entenda algumas doutrinas, viva como Cristo viveu, imite Jesus, imite a vida de Cristo, o caráter de Cristo, a pessoa de Cristo, o comportamento de Cristo, o que Cristo falou. É Cristo que é a verdade absoluta. Imite Ele, ainda que você não compreenda várias complexidades da Bíblia, que é complexo o negócio, né? É complexo, tem alguns pontos que a gente se debate aí, conversa para 500 anos que não se resolve até hoje, a partir da reforma. Não é, Márcio? Só que assim, a verdade de Deus é uma pessoa, Jesus. Jesus está acima do corpo doutrinário que nós criamos com esses concílios que eu falei lá desde 325, concílio de Nicéia e esses outros concílios. E essa pendenga toda é por causa das nossas limitações, na nossa incapacidade de compreender o Criador naquilo que Ele deixou escrito, inclusive. Mas não tem problema, se você tem dificuldade, imite Jesus, aí não tem erro. Eu não entendo muito bem o que Deus quer na minha vida, o que eu pense nisso, ou faça isso, não tem problema. Olhe para Jesus, imite Jesus, siga Jesus.
deseje ser como Jesus, como esposo, como filho, como amigo, como aquele que ama, como misericordioso, como generoso, como aquele que promove a paz, né? Como aquele que é a sabedoria de Deus, como aquele que se sacrifica pelos outros, como aquele que se compadece do desvalido e necessitado, como aquele que rejeita os tratamentos por interesse escuso, por aquele que repudia a opressão dos maiores para os menores, como aquele que rejeita a religião quando essa religião invalida o mandamento de Deus, aquele que não respeita a aparência de homem. Seja como essa pessoa, como Jesus foi, porque aí estará a nossa salvação. Tá certo, amados? Agora, senão eu vou esticar mais. E aí